Queridos, o culto é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de louvar, engrandecer o nome do Senhor. E não é apenas uma reunião entre nós, mas é um momento em que Deus se faz presente. A presença dEle no meio do seu povo é o selo da garantia de que Deus realmente age através da sua igreja. E eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite para a leitura da palavra do Senhor. Quero ler com você livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei.
O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós entregamos este momento sagrado em Tuas mãos. Que seja o Teu Espírito a falar conosco. Que o Teu Espírito esteja falando além das minhas palavras, profundamente em cada coração, para que a Tua igreja, Senhor, receba a Tua palavra e seja beneficiada, impactada, trabalhada pela Tua palavra. Pai amado, eu creio que o Senhor está neste lugar, eu creio que a Tua presença é real, eu creio que a Tua palavra é viva, e eu creio num Deus vivo que fala com o Seu povo. Nós cremos nisso, cremos na Tua santidade e presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos. Meus amados, nós vemos aqui na palavra do Senhor, o texto está nos dizendo que Daniel e os seus 3 amigos estavam ali na corte da Babilônia. Judá, que era o reino do sul, havia sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor ali pegou as pessoas mais nobres, as pessoas melhores, selecionou essas pessoas e levou para o cativeiro. E no cativeiro ele pegou as pessoas mais nobres das mais nobres e levou para o seu palácio, e pegou ali alguns jovens, e pegou jovens ali que eles percebessem que tivessem uma boa família, uma boa instrução, tivessem boas condições, fossem inteligentes, e ele disse: eu quero essas pessoas perto de mim. O rei Nabucodonosor, ele agiu de forma sábia, porque ele percebeu que tendo pessoas sábias perto dele, o seu reino iria prosperar. Se você quer ter realmente prosperidade, prosperar na sua vida, você deve ter pessoas que te levem acima, perto de você, porque com certeza elas vão te impulsionar. E mesmo ele sendo rei de vários impérios ali que haviam sido dominados naquela época, o maior império da época era o babilônico. Mesmo assim, ele pega algumas pessoas promissoras de cada terra e ele as traz perto de si, porque ele sabia que elas seriam o futuro do seu reino e ele ia precisar delas ali. Ele pega jovens promissores, e entre esses jovens estão Daniel, Misael, Ananias e Azarias. São os 4 que nós vemos nesse texto aqui. A palavra do Senhor está nos dizendo, e esse texto é um tanto conhecido, meus queridos. Esse texto fala a respeito de que o rei tinha ali a sua comida, a comida que ele comia normalmente à sua mesa, e ele designava aquela mesma comida para que os seus convidados especiais, que eram as pessoas trazidas das outras nações, comessem daquela mesma comida, que ele comia também. No entanto, aquela comida era geralmente era sacrificada aos ídolos, aos deuses que eles tinham ali. Essa comida tinha um significado espiritual para o rei Nabucodonosor. E sendo assim, então, Daniel, ele diz para o responsável por ele, Aspenaz, ele diz: podemos fazer um teste, trate-nos apenas com legumes, e ao invés de vinho e bebidas fortes, dê-nos água para beber. Ao invés das comidas do rei, nós queremos legumes. E Aspenaz disse para ele: se eu fizer isso com vocês, e vocês se tornarem mais fracos, se o aspecto de vocês ficar pior, depois de 10 dias desse tratamento, vai acontecer que o rei Nabucodonosor, percebendo isso, ele vai, ou melhor, Daniel não havia falado ainda sobre os 10 dias, mas havia falado sobre dar essa oportunidade para eles comerem isso. E aí ele disse: se o rei Nabucodonosor perceber que o aspecto de vocês está pior do que os outros, ele vai perguntar por que eles estão assim, uma vez que esses jovens foram selecionados, e eram jovens fortes, jovens bonitos, e por que agora eles estão raquíticos, eles estão feios, sua aparência está ruim, por que eles estão assim e os outros jovens não estão?
E se eu disser que você pediu então essa comida para comer, ele vai pedir a minha cabeça. Daniel diz: façamos um teste 10 dias então. Nós temos 3 anos para aparecer diante do rei Nabucodonosor. Daqui 3 anos apenas, depois de aprendermos a língua dos caldeus, depois nós aprendermos toda a sua literatura, então depois nós vamos nos apresentar ao rei Nabucodonosor. Dê-nos 10 dias, e daqui 10 dias você vê como nós estamos. Perceba se nós estamos bem ou não. Ele disse: tudo bem, creio que não haverá problema de fazer esse teste. E fez um teste então, e ao invés ali das comidas gordurosas do rei, eles começaram a comer legumes. É óbvio, quando está falando legumes, está falando sobre toda a questão de vegetais, frutas, legumes. E eles começaram a comer esses alimentos, e ao final 10 dias, eles estavam melhores, estavam mais bonitos, estavam mais fortes. O aspecto da pele deles, do rosto, estava melhor. É óbvio, porque essa é uma questão nutricional. E muitas pessoas, meus queridos, envelhecem, adoecem por causa da comida que come. Amém? Amém? Acho que todo mundo sabe disso. E se nós falamos isso daquela época, imagine hoje. As comidas industrializadas que nós comemos. Imagine hoje. O tipo de comida com agrotóxico que nós comemos. O tipo de comida que nós temos hoje. E a nossa dieta ela é muito baseada em gordura à vontade, sal à vontade e açúcar à vontade. E aí é óbvio que vai aparecer um monte de problemas físicos nas pessoas. Principalmente a hora que vai chegando ali entre os 35 e 40 anos, começam a aparecer problemas que não eram comuns, começam a aparecer, que alguns deles se acentuam e ficam piores ainda. Agora Daniel faz um trabalho nutricional. E nós vemos que esse trabalho nutricional e espiritual, nutricional / espiritual. Algumas pessoas dizem jejum de Daniel. Daniel fez um jejum, não era jejum, irmãos. Na realidade, os judeus estão habituados a situações que eles não podem comer comidas iguais a dos povos pagãos. Eles entram nesse tipo de dieta alimentar. E foi o que Daniel, então ainda jovem, eu quero ressaltar, Daniel era jovem. E quando estamos falando jovem, estamos falando pessoas ali de menos de 20 anos de idade. Eles provavelmente eram adolescentes ainda, ali por volta de seus 15 aos 18 anos. E nessa fase, Daniel teve posicionamento. E eu admiro o posicionamento de Daniel. Porque ele pede algo, ele está numa corte, levado cativo para um país, e como escravo, como servo, qualquer palavra que ele fizesse, qualquer gesto que ele fizesse que discordasse do rei, ele seria morto. Aliás, muitos já haviam sido mortos antes dele ali, muitos judeus haviam sido mortos. Mas, no entanto, ele acha um espaço, e ele pede permissão para poder comer legumes e beber água, apenas como alimentação. A palavra do Senhor, ela está ressaltando algumas coisas muito importantes. Por que esse capítulo está na Bíblia? Esse capítulo está na Bíblia, meus queridos, não apenas como uma fonte nutricional, embora também seja algo importante. Mas ela está mostrando como Deus muitas vezes separa pessoas aparentemente pequenas, diante de um sistema esmagador, para que Deus faça uma obra através da vida delas. Embora tudo pareça contrário. E Daniel estava na corte de um rei pagão, o maior rei da sua época, o maior império da sua época. E Deus coloca alguém dentro daquele império, que hoje o nome de Daniel é mais conhecido do que o de Nabucodonosor. Um jovem, nós não sabemos nem direito a família dele, mas nós sabemos que ele brilhou no meio da escuridão. E os seus 3 amigos
não tão influentes como Daniel, mas também eram crentes fiéis. Eu quero lembrar vocês que Judá foi levada cativa para o cativeiro da Babilônia por desobedecer repetidamente ao Senhor, pela idolatria desenfreada. E quando dizemos idolatria, tudo aquilo que está inserido na idolatria, porque a maioria dos deuses da idolatria requeria sexo cultualmente. Então a sexualidade no meio dessas idolatrias era desenfreada. Violência, bebedeira e tudo que você imaginar, porque cada um desses deuses requeria certas práticas nocivas e lascivas do povo que o adorava. Só que no meio disso, Judá se contaminou mais do que as nações que estavam à sua volta, diz a palavra do Senhor. Fez pior do que Israel. Israel havia sido levado cativo para a Síria, ali mais de 100 anos antes. Agora Judá, ao invés de aprender o exemplo de Israel, ele também é levado por causa dos seus muitos pecados. Mas eu digo para vocês que no meio de uma nação pecadora, Deus separa os seus fiéis. Porque nós não vemos nenhuma marca de idolatria, nós não vemos nenhuma marca dessas que os profetas falavam contra o povo de Judá, na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Porque Deus separa, no meio de uma correnteza do mal, Deus separa os seus fiéis, para que não se contaminem. A palavra do Senhor diz que nos dias de Elias foi assim. Elias disse: eu estou sozinho, só eu fiquei, só eu não me dobrei diante de um Deus pagão. E o Senhor disse: não, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Porque Deus tem as suas primícias, Deus tem os seus homens, mulheres e jovens de valor no meio de uma sociedade que Ele separa para si. Amados, acontece então nesse texto que, passados 10 dias, a Bíblia diz que o aspecto de Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Azarias e Ananias estava melhor do que o dos demais jovens selecionados dos países dominados. E tem uma coisa muito importante aqui. O rei Nabucodonosor mudou o nome de Daniel para Beltesazar. E cada um dos nomes que foram mudados era um nome em homenagem a um dos deuses da Babilônia. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. E cada um desses nomes tinha um significado, porque Daniel, o nome de Beltesazar, era o principal deus dos babilônios. E Daniel, por ser o principal entre os 4 jovens, ele recebeu o nome do principal deus, como se fosse uma honra. Vou dar o nome, seu nome eu vou mudar para o principal dos nossos deuses. Como que estivesse falando: olha, uma honra para você ter o nome do meu principal Deus sobre você. E cada um desses nomes, Ananias, que quer dizer o Senhor é gracioso, chamaram de Sadraque, que quer dizer servo de Acu, que era um deus deles também, o deus Lua. Misael, que quer dizer quem é igual a Deus, chamaram de Mesaque, um dos deuses dele também. Azarias, que quer dizer o Senhor ajuda, chamaram de Abednego, que quer dizer servo de Nego, o Deus da sabedoria, representante da estrela da manhã. Cada um deles recebe um nome em homenagem a um dos deuses da Babilônia. Então imaginem vocês, cada um desses 4 nomes tinha um nome em honra ao Senhor Jeová, na língua judaica.
Eles vão para a corte pagã e recebem um nome em homenagem ao Deus deles na corte pagã. Amados, uma das coisas que o diabo quer fazer é mudar o seu nome. Preste bem atenção. Ele quer mudar o seu nome. Porque mudando o seu nome, ele vai alterar a sua personalidade. Ele quer mudar o seu trajeto de vida. Existe uma correnteza deste mundo. E o maligno quer levar as pessoas ao desespero, ele quer levar essas pessoas a levantar as suas bandeiras, ele quer levantar as suas bandeiras coloridas nos nossos dias. Ele quer levar as pessoas a levantar, muitas vezes, seus altares. O maligno quer mudar o nome da igreja do Senhor para que ela seja envergonhada sobre a terra. Da igreja do Deus vivo, ela passa a ser uma vergonha nacional. O maligno quer alterar sua personalidade, o nome da sua casa, o nome da sua família. Você tem um nome que é gerado em Cristo Jesus para você, que é filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, mas ele quer mudar a sua personalidade, ele quer destruir a sua vida, porque ele vem para matar, roubar e destruir, como ladrão. Então preste atenção, porque o princípio é o mesmo. Talvez você diga, mas pastor, essa história é a história da Babilônia que aconteceu na época de Daniel. Irmãos, o princípio do inferno é o mesmo. Ele quer sufocar a igreja do Deus vivo, vai dizer, todos fazem assim. E o que Aspenazia está falando para Daniel? Daniel, por que você está pedindo isso para mim? Todos os jovens que foram trazidos cativos dos outros países, todos eles aceitaram de boa comer a comida do rei. Não deram problema algum, não deram um pio. Por que só vocês? É porque essa comida está contaminada. É óbvio que para o gosto da boca e do estômago, eles prefeririam a comida do rei da Babilônia, porque é uma comida mais saborosa. Mas o que é mais saboroso é o melhor? O que é o mais saboroso é o melhor? Vamos pegar nos nossos dias. Você vai no nutricionista. Você está meio fora de peso, está meio fora das medidas de sangue lá e tudo mais. O que o médico fala para você? Ele fala assim para você, coma pão à vontade, bolo à vontade, pizza à vontade. Ele fala isso para você? O que ele vai mandar você fazer? Alguns médicos é capaz de abrir o livro de Daniel, capítulo 1, e falar assim, está vendo, ó, essa dieta aqui de legumes e frutas? Começa a comer mais legumes, salada. Eles não vão falar isso aí para você? Aí você olha para a salada olha para você. Parece que não desce, não é verdade? Agora vou comer fruta. Você come uma fruta, duas frutas, parece que não vai mais, depois não enche o estômago. Não é isso? Mas você sabe que é melhor. Se eu passasse o microfone para vocês e falasse assim, meus queridos, você sabe o que é melhor de alimentação para a gente? Vem aqui, fala aqui. Todo mundo acho que ia saber falar alguma coisa boa. Mas a questão é que muitas vezes o sistema no qual nós estamos inseridos nos leva a uma outra realidade. E falar não para a correnteza é a coisa mais difícil que tem. Porque o problema não é a correnteza simplesmente. O problema é que a nossa carne está alinhada com a correnteza desse mundo. E por que o mundo segue essa correnteza? Uma correnteza dos prazeres da carne, das ideologias que nós vemos nos nossos dias. Por quê? Porque elas são prazerosas para o paladar, para o estômago. É mais fácil, é o caminho do atalho, é o caminho da descida, é o caminho que você escorrega sem fazer força. Mas um caminho como o de Daniel teve. Daniel tinha um padrão espiritual que ele dizia, essa comida é consagrada aos deuses da Babilônia. E nós não queremos nos contaminar.
nós não queremos nos contaminar. Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 8. Coloque aí para a gente, por favor. Daí dá para a gente ver junto. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Havia uma questão espiritual. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Por que ele pediu permissão? Ele não impôs. Irmãos, porque ele estava na corte do rei. E a sua vida estava nas mãos do rei Nabucodonosor. Então ele pede permissão. Mas eu acho interessante um posicionamento. Jovens da nossa geração, escutem o que eu vou falar hoje. É necessário que Deus levante os jovens da nossa geração com posicionamento, poder de decisão, de falar não para os pratos da Babilônia. E digo para os adultos e as crianças também. É necessário que nós falemos não para os pratos da Babilônia. Esse posicionamento traz dor, esse posicionamento traz transtornos. Com toda certeza, Daniel e os seus 3 amigos foram mal falados por causa dos jovens que estavam ali. Diziam, eles acham melhor do que a gente, eles acham que eles são melhores do que nós, eles não querem se contaminar, quer dizer que a gente é o quê então? Nós estamos contaminados então. Quem sabe um olhar para o outro, você é contaminado, olha lá, eles não querem se contaminar, então a gente é contaminado. Olha os bonzão chegando aí. Porque quando você toma uma atitude de querer se santificar, meus queridos, você é mal visto. Porque todo mundo come o bolo, come o pão, come a pizza do rei. E nós vivemos num sistema que é assim também. Nós vivemos num país onde os princípios foram invertidos. As coisas estão de ponta cabeça no nosso país. As pessoas que mais fazem aquilo que é errado são bem vistas e privilegiadas, e as pessoas que fazem o que é certo, elas são punidas. E quando a justiça é tratada dessa forma, traz uma indignação no começo e um desânimo depois. Mas a questão é que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, seja em Piracicaba, seja no nosso Brasil, seja na corte da Babilônia, o Senhor está de olho realmente naqueles que são seus. E o que eu acho lindo na história de Daniel é que ele, depois, várias coisas muito bonitas nesse livro, é um livro fantástico, se você não leu ainda, é maravilhoso. Nós vemos que o rei Nabucodonosor, passado algum tempo, ele tem uma visão, sonho durante a noite. Ele sonha com uma estátua grande, cabeça de ouro, peito e o ventre de prata, região lombar, e as coxas ali de bronze, e depois, parte inferior de ferro, e os dedos eram ferro e barro. Os 10 dedos. Ele tem essa visão. E Deus mostra, então, e Nabucodonosor, ele acorda no outro dia, e ele não se lembra direito do sonho. Ele não lembra, ele lembra que ele teve um sonho que essa estátua era gigantesca, mexeu muito com ele emocionalmente, mas quando ele acordou... Já aconteceu com você? Você sonhou alguma coisa que você ficou espantado, mas quando você acorda você não lembra direito o que você sonhou? Já aconteceu com alguém? Aconteceu isso com Nabucodonosor. Então ele chama todos os seus sábios, magos, e ele fala o seguinte: eu quero saber, essa noite eu tive um sonho aterrorizador, e eu quero saber o que eu sonhei e qual é o significado. E os sábios dele disseram: mas então nos diga qual é o sonho para que a gente possa dar o significado. Eu não vou dizer o que eu sonhei, eu quero que vocês falem o que eu sonhei.
E disseram para ele: o senhor está pedindo uma coisa que só Deus pode fazer. Só Deus sabe o que o senhor sonhou. Não adianta querer me enganar. Se vocês não me disserem o que eu sonhei e o significado, vocês todos vão morrer. Eu mato todos os meus sábios, levanto outros, mas vocês vão morrer. Daniel não estava sabendo da história. E chega então o mensageiro até Daniel. Daniel, o negócio é o seguinte: o rei quer que você se prepare aí, porque você vai morrer. Você e os seus 3 amigos. Mas, por quê? Porque ele teve um sonho e ele está muito bravo. Mas por que ele está bravo? Porque ninguém sabe falar o que ele sonhou. Mas ele teve um sonho, ele quer que a gente adivinhe o sonho dele? É. Daniel fala: mas só Deus pode fazer um negócio. É, mas já falaram isso para ele. Mas o homem é cabeça dura. E para convencer ele? Ninguém convence ele, ele já falou. Então se prepare aí, porque todo mundo vai morrer. Ele diz: tá bom, então me leve à presença do rei. Ele é levado à presença do rei, e ele diz: rei, o senhor está pedindo uma coisa que é impossível aos homens. No entanto, eu quero pedir tempo. Eu quero pedir alguns dias, para que Deus me revele o que o senhor sonhou, e revele o significado desse sonho. Eu não sei se você percebe, meus queridos, muitas vezes a sua fidelidade ao Senhor no meio de uma geração corrompida e perversa, hoje pode parecer chacota diante dos outros, os outros vão zombar de você. Mas a questão é que em um determinado momento, Deus vai dar um sonho assombroso para o rei, e vai fazer com que ninguém tenha resposta para aquela situação. Então se apresenta, sabe quem? Aquele servo que disse: só vou comer legumes diante do meu Deus, eu vou me consagrar diante do meu Deus. Pessoas que foram desvalorizadas, pessoas que foram ridicularizadas, Deus muitas vezes as tira de um lugar ali, no lugar em que as pessoas estão rindo dela, e as coloca numa posição de honra. Porque o que acontece ali nessa questão é que durante o momento em que ele pede, e no último dia de prazo que ele havia pedido para o rei Nabucodonosor, ele sonha o mesmo sonho que o rei Nabucodonosor sonhou. E no final do sonho, Deus dá a interpretação do sonho para Daniel. No dia seguinte, prazo final, todos vão morrer. Daniel disse: leve-me. E ele disse para os seus amigos: jejuem por mim. Jejuem por mim. Orem por mim, jejuem por mim. Como é importante a gente ter amigos de oração, irmãos. Amigos de oração. Amigos daqueles momentos que você sabe que você está numa situação ruim, difícil, mas tem pessoas que oram com você. E elas dizem assim: eu estou junto com você, seja nos seus bons momentos, nos seus maus momentos. Porque a verdade é que há um Deus no céu que sabe todos os segredos dos corações dos homens, e esse Deus maravilhoso, ele tem a resposta para todas as questões humanas. Deus tem uma chave para toda porta que pode parecer trancada hoje. Deus tem uma resposta para os nossos dilemas, para os nossos problemas da vida. Deus sabe fazer as coisas, mas Ele quer fidelidade do seu povo. Ele exige do seu povo fidelidade. E não diga no seu coração: eu estou em pecado, mas Deus sabe. Deus sabe que você é fraco, mas Ele quer que você seja forte, meus queridos. Não se justifica o erro, não se justifica o pecado. Nós temos que tomar um posicionamento, porque Deus está procurando seus fiéis sobre a terra. Ele vai à presença então do rei Nabucodonosor. Leve-me à presença do rei. E ele chega lá, e o rei Nabucodonosor, olhando para ele, quem sabe mostrando o relógio, ficticiamente, no pulso, esgotou o seu tempo. Diga-me, eu sei o que o senhor sonhou. Como que você sabe que eu sonhei? Isso é impossível aos homens. Mas o meu Deus,
me revelou nessa noite o que o Senhor sonhou na sua cama. Algo que ninguém poderia revelar. Deus me fez sonhar os sonhos que o Senhor sonhou. O Senhor viu uma grande estátua, gigantesca, cuja cabeça era de ouro. E o rei Nabucodonosor começou a se lembrar, porque não lembrava mais do sonho. Quando ele começou a falar, ele começou, verdade, era isso mesmo que eu sonhei. Peito, os braços e o ventre de prata. Região lombar e as coxas era de bronze. Região inferior dos pés era de ferro. O aspecto dessa estátua era aterrorizante. E Deus me mostrou o significado desse sonho. Irmão, se ele parasse aí só falando que o rei sonhou, meu Deus do céu, já estava bom demais, mas ele disse, o Deus que me deu o sonho deu a interpretação. Ele disse que o Senhor representa a cabeça de ouro. Depois de ti virá outro império, outro rei. E este rei será não tão nobre quanto o ouro, como o reino que o Senhor está fazendo, mas será forte também, e será o reino de prata. E ele estava se referindo ao Império Medo-Persa, que viria logo após o Império Babilônico. E aconteceu, historicamente aconteceu. Depois desse reino, ele será subjugado por um outro reino, por um outro império, o Império do Bronze. E o Império do Bronze era o Império de Alexandre o Grande, rei da Grécia, grande comandante, e ele domina tudo e é chamado o Império de Bronze. E depois do Império de Bronze vem o Império do Ferro, que dominará o Império Grego. E esse império é o Império Romano. E o Império Romano foi o que mais perdurou. E os 10 dedos? Os 10 dedos depois, quando morre o último imperador ali, o império se divide em 10 nações. São as 10 nações da Europa. Meus queridos, Deus revelou a história da humanidade dizendo, eu sou o Senhor das nações e eu sou o Senhor da história. Eu quero dizer para vocês que Deus alcançou graça e misericórdia na vida de Daniel e dos seus 3 amigos, porque eles se posicionaram diante de Deus. E deixa eu dizer uma coisa muito importante. Quando você se posiciona diante de Deus, quando você se posiciona diante dos homens, para honrar e servir o nome do Senhor, e não comer as comidas da Babilônia, os pratos que são entregues hoje em dia. As pessoas estão olhando hoje em dia para o sexo fora do casamento como um prato babilônico, normal, saboroso, dizendo, é assim todo mundo faz. Meus queridos, é um prato que leva para o inferno. Não se enganem com as coisas que o maligno tem colocado diante de nós nos nossos dias. Todo esse trabalho que tem sido feito hoje em dia, nas escolas, tem sido feito um grande trabalho, comunistas nas nossas escolas, levando as pessoas ali a se afastar de Deus, do Deus vivo, com conceitos totalmente anticristãos, antibíblicos, e tem sido vastamente espalhado pelas escolas, universidades do nosso país. São pratos que têm sido apresentados às nossas juventude, às nossas crianças nos nossos dias. Os pais precisam olhar o material dos seus filhos e saber o que está sendo passado para eles, porque o maligno não está dormindo. E não se enganem. Não se enganem, o maligno trabalha enquanto nós estamos dormindo, semeando joio no meio do trigo. E é necessário que tenhamos posicionamentos. Porque os dias que nós estamos vivendo antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Os dias que nós estamos vivendo são dias, meus queridos, que são a preparação perfeita para que o inimigo anticristo venha se manifestar após o arrebatamento da igreja do Senhor.
porque aquele que o impede será tirado da sua frente, diz a palavra do Senhor. O princípio do rei da Babilônia é o mesmo do anticristo. Porque Salmo capítulo 2 está dizendo que as nações conspiraram contra Cristo. Conspiraram contra o Messias. As nações desde a antiguidade têm conspirado contra Deus, contra seus princípios. O rei Nabucodonosor não é diferente disso, até porque o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, Babilônia é derivada de Babel, onde Nimrod quis fazer o primeiro grande império muito tempo antes. O império único, universal, que se levantasse contra o senhorio de Deus. No mesmo lugar, na terra de Sinar, onde Nimrod tenta levantar esse império contra Deus, e Deus confunde as línguas da terra e os faz espalhar, vem depois de muito tempo um soberano, Nabucodonosor, naquele lugar diz: Nimrod não fez, mas eu vou fazer. O grande império sobre a terra. Acontece que ele não pode impedir a manifestação de Cristo sobre a terra. Há um tempo para os reis perversos governarem. Há um tempo para os bons aparecerem. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E você, meu querido, está no seu tempo de vida. Tempo em que a história está sendo escrita. Parte da história sendo escrita, você está participando da escrita dessa história com as atitudes e posicionamentos que você tem e eu tenho diariamente. Nós estamos deixando algo escrito aqui na terra. A história da nossa vida, as nossas pegadas, o legado que nós deixamos, vai servir para aqueles que vierem depois. Mas a questão é, quem é você no meio dessa sociedade? Não ache que você pode passar despercebido no meio da multidão, porque Deus conhece os seus. Há muito crente que no meio dos outros não tem papel nenhum de crente, não tem posicionamento. Meus queridos, se nós não nos posicionarmos, não ache que Deus no último dia, no dia do nosso julgamento, ou no dia do arrebatamento da igreja, Ele vai falar assim: ah não, mas ele era tão bonitinho, ele vai subir. Não tem essa. Ah, mas ela falava tão bem, ela vai subir. Ah, mas ele deu tanta oferta, ele vai subir. Não, não se enganem. Deus conhece os seus. E quem são os seus? Aqueles que se separaram para Deus. Assim como nos dias de Elias. Havia os profetas de Baal, e Elias era o profeta do Senhor no meio daquela geração má e corrupta. Daniel estava separado da corte do Egito, embora estivesse dentro da corte, mas ele era uma separação de Deus. A palavra santificação quer dizer separação, separação de Deus. Se você é separado de Deus, você é santo de Deus no meio dessa geração. Santo quer dizer separado. Por favor, repitam comigo: santo, quer dizer separado. E a minha pergunta é: você é separado para Deus? Como é a comida que você come? Como é a bebida que você bebe? O que tem enchido os seus olhos, seus ouvidos e tem chegado ao seu ventre? A questão é, não se enganem. As más companhias, más conversações corrompem os bons costumes. Daniel não se apartava dos seus 3 amigos, porque eram amigos de oração, amigos da luta espiritual, amigos que falavam a mesma língua com ele, naquele ambiente. E nós vemos que até o final do livro de Daniel é lançado na cova dos leões.
Os 3 amigos de Daniel, em outra ocasião, são lançados na fornalha de fogo ardente. Não pense que tudo vai ser fácil. Mas Deus se apresenta no livro de Daniel como aquele que fecha a boca dos leões. Deus é aquele que se apresenta como o 4º homem da fornalha. Aquele que ele permite que seu servo seja lançado na fornalha de fogo ardente, mas ele vai junto, porque ele é fiel. Ele é fiel. Meus queridos, a palavra do Senhor diz: ainda que você passe pelo fogo, eu estarei com você, ainda que passe pelas águas, elas não te afundarão. Eu estarei com você, minha vara e o meu cajado te consolam, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerás. Sabe por quê? Porque quando Deus está no controle da nossa vida, seja o momento que for, seja momentos de altos, momentos de baixo, seja os momentos de honra, os momentos de desonra, o Senhor está presente com os seus servos durante todos os momentos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, promete o Senhor Jesus à sua igreja. E os mesmos princípios que nós vemos no livro de Daniel, para Daniel que era o crente do Antigo Testamento, são os mesmos princípios para a igreja do Senhor, que deve permanecer fiel na corte da Babilônia dos nossos dias também. O rei Nabucodonosor vai exigir coisas injustas, ele vai querer coisas injustas, ele vai querer impor o seu Deus goela abaixo do seu povo, mas nós não podemos nos dobrar diante daquilo que tem sido trazido às nossas mesas, meus queridos. E Deus vai permitir, Deus vai abrir uma porta de escape no meio dos problemas, porque Deus é fiel e quer achar um povo fiel sobre a terra. Quando o rei Nabucodonosor soube da estátua de ouro, que depois viria um outro império, porque Daniel explica para ele, vai vir um outro império, que é o império de prata, outro império que vai vir, ele diz, não. Eu sou a cabeça de ouro, tá? Passa algum tempo, ele faz uma estátua gigantesca de ouro. Ele diz, eu vou ser o império único de toda a história. Não vai ter nada de prata, bronze, ferro, nada. Eu vou reescrever a história. Deus falou que vai ter isso? Não. E outra, agora eu vou fazer com que todos me adorem. Todo mundo vai adorar-me através de adoração à imagem que eu levantei. A imagem de ouro. E ele manda lá levantar aquela imagem. A gente não sabe onde Daniel estava nessa situação, provavelmente estava fora da corte, naqueles dias. Mas os 3 amigos de Daniel estavam lá. E ele diz, olha, todo mundo vai ter que se dobrar diante da estátua de ouro que eu levantei. A estátua representava a cabeça, só que agora ele todo de ouro, como se ele fosse eterno. Todos vão ter que me adorar. Nós vamos pegar todo o instrumental, uma orquestra vai tocar, e a hora que a orquestra tocar, todo mundo vai. A hora que der o bum final, todo mundo vai dobrar o joelho e vai adorar a imagem de ouro que eu levantei. Manda trazer todos os seus servos diante da imagem, tudo cercando a imagem. E lá no meio vai Sadraque, Mesaque e Abednego vai no meio. Toca-se a orquestra, todos os instrumentos. Todo mundo se ajoelha, só fica 3 em pé. Sabe quem ficou em pé? Os 3 amigos de Daniel. E ficaram olhando para eles dizendo, vocês estão loucos? Estão surdos? Vocês não escutaram a orquestra tocar, não perceberam? Que é para todo mundo se dobrou. O rei Nabucodonosor, quando ficou sabendo dessa história, disse, olha, eles são 3 pessoas que, tudo bem, por causa de Daniel, eu tenho alta estima por eles, mas chama os 3 jovens aqui, ó, eu vou mandar tocar de novo a orquestra, só por causa de vocês, que vai ver que vocês não estavam entendendo direito o que era o negócio. Eles vão tocar de novo, só vocês 3 se dobrar diante da imagem de ouro que eu levantei. Ok? Dá um like aí. E eles disseram, nananina não. Rei, fique sabendo, Senhor, que o nosso Deus é o único Deus.
E nós não nos dobraremos, ainda que o Senhor mande tocar essa orquestra várias vezes, nós não vamos nos dobrar diante da imagem de ouro que o Senhor nos levantou para ser adorada. Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Temos. Ele fala assim, então manda jogar esses jovens na fornalha de fogo. Mas a fornalha era aquecida lá de uma certa forma, mas o rei fala assim, não sei se ele tinha lógica no que ele estava falando ou não, mas ele fica tão furioso que ele diz, manda aquecer 7 vezes mais essa fornalha. Manda colocar muito mais combustível lá para aquecer muito mais, porque eu quero que eles sejam fritos lá dentro, sejam torrados. A Bíblia diz que ele manda os seus soldados mais fortes amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles vão chegando próximo daquela fornalha ali. E os homens que lançaram eles ali, irmãos, caíram mortos, por chegarem muito perto da boca da fornalha, caíram mortos, queimados por causa do alto calor daquela fornalha. Soldados mais fortes caíram mortos. Mas a Bíblia diz que Mesaque, Sadraque e Abednego, não aconteceu nada com eles. A única coisa que aconteceu na realidade foi que as cordas foram queimadas, porque eles estavam andando livremente lá dentro da fornalha, mas nenhum fio de cabelo da cabeça deles se queimou, nem cheiro de fumaça passou sobre eles. A glória do Senhor envolveu esses 3 jovens. Só que Nabucodonosor, quando olhava de longe no meio do fogo, ele diz, eu vejo um 4º homem dentro daquela fornalha, alguém cujo aspecto é sobrenatural, como filho dos deuses. Ele é sobrenatural, que ele brilha mais do que o fogo no meio deles lá, e ele está andando junto com aqueles 3 jovens. Deus está no meio, meus queridos. Talvez Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro não tinham visto a presença de Cristo no meio deles, mas aquele que estava de longe olhando estava vendo que havia um 4º homem dentro daquela fornalha. O Senhor permanece fiel e conhece os seus, e Ele vai junto com você, e é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem levanta. Mas o Senhor diz nessa noite para a sua igreja, cuidado com aquilo que tem sido apresentado, se separe para Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Não seja uma geração corrompida e perversa, porque você foi levantado para ser sal da terra, luz do mundo, alguém, aleluia, alguém ali diferencial no meio desse povo, meus queridos. Não porque você seja bom, não porque você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, mas é porque, na realidade, você foi separado para Cristo, e quando você foi separado para Jesus, aleluia, você foi feito igreja do Deus vivo, e a igreja do Deus vivo é a noiva do Cordeiro, separada para Ele, e aleluia, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós recebemos esse privilégio da parte de Deus. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, aleluia. Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio do seu povo. Deus quer nos ver, converter-nos para Ele, meus queridos. Se há áreas da sua vida não convertidas ao Senhor, vire-se para Deus nessa noite, olhe para Ele, o seu rosto será iluminado, diz a palavra do Senhor, aleluia. Deus quer que o seu povo se converta, volte-se para Ele, aleluia, se separe para Deus. Talvez você diga, pastor, eu estou comendo só um pedaço de pizza da mesa do rei. Tem problema isso? Tem, meus queridos, tem. Ou é separado para Deus ou não é separado para Deus. Aleluia, não é meio separado para Deus.